Irmãos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo número 27 até o 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 até o 42. Amém? Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasse nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disse: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedece. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos, e disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque, antes destes dias, se levantou Teudas, dizendo ser alguém, e este ajuntou o número dos 400 homens, a qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos povos após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-vos, porque se este conselho, ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e na casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar, irmãos? Meus queridos, nós queremos trazer uma mensagem, irmãos, para a reflexão dos irmãos. Estamos iniciando o ano, igual eu falei aqui no início, e a proposta do Senhor é que todos os servos de Deus, aqui presentes, aqueles que não puderam vir, e de outras igrejas que servem ao Senhor, está firme nas suas convicções espirituais. Existe acontecimento, irmãos, que chama a nossa atenção, e a gente muitas das vezes fica pensando: como pode a pessoa passar por certa situação, né? Isso acontece no campo da direção, acontece no campo da doença, acontece no campo da medicina e em várias ciências. Quando acontece um fato extraordinário, isso chama a atenção, que nos leva a refletir: como pode isso acontecer?
E aqui, nós vemos no final do versículo, os discípulos sendo açoitados. Açoitados. Por quê? Porque tinha mentido, porque tinha falado alguma coisa contra o rei de Israel, porque tinha roubado alguma coisa, porque tinha cometido alguma atrocidade que chamou a atenção das autoridades naquela época. Não. Só simplesmente pelo fato de crer em Cristo, de anunciar no nome de Jesus a salvação. Então aqui nós temos uma injustiça. Eles foram acometidos de uma injustiça. Mas qual foi o resultado disso? Eles deixaram de servir a Deus. Eles queriam lá entregar para Pedro, que era o líder da igreja, que a igreja começou ali. Depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja começou a se organizar como instituição. Através disso, começou a levantar Pedro, que era o primeiro líder, depois Tiago, que foi o líder do concílio. Ou seja, a igreja como organização, ela se deu a partir do Pentecoste. Amém? Então, meus queridos, os irmãos que apanharam não queriam entregar a credencial para Pedro, né? Não queria dizer a Pedro: não vale a pena servir a Deus, porque seguir Jesus é difícil demais. Qual foi o impacto disso? Eles foram injustiçados, e a Bíblia nos diz que assim que eles saíram do Sinédrio, eles estavam no Sinédrio, eles ficaram felizes, regozijando. Regozijar, irmãos, é alegrar em espírito. Sabe por quê? Porque foi achado dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E outra coisa, eles desobedecem às autoridades religiosas. Por quê? Eles não queriam que eles pregassem mais o Evangelho em Jerusalém. Não queriam que eles anunciassem o nome de Jesus. Não queriam que eles disseminassem o Evangelho ali naquela região. Mas a Bíblia fala que após isso eles estavam onde? No templo, pregando a palavra de Deus e anunciando a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam debaixo de uma ordenança. Eles estavam debaixo de uma ordem imperativa de Jesus, que foi pregar o Evangelho a toda criatura, dando às pessoas a oportunidade de receber a salvação. Agora, por que eles fizeram isso? A igreja, o primeiro lugar que a gente consegue detectar aqui, é que eles estavam avivados. Eles estavam avivados. Outros podem chamar isso de fundamentalista, o que não é crente, né? O que não serve a Deus, ele dá outro nome para isso, chamar de fundamentalismo religioso, ou de fanatismo. Mas, biblicamente falando, irmãos, eles estavam impactados pelo Espírito Santo. Impactados pelo Espírito Santo. Se nós vermos o final dos evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós vamos ver que Jesus aparece para eles. Depois que Jesus ele passa pela via cruz, a qual ele sofre, ele morre, né? Ele carrega ali todo o pecado da humanidade, a qual ele vai ser crucificado pelo império. Qual o propósito disso? Dar às pessoas a oportunidade de perdão. Dar às pessoas a oportunidade de receber a remissão dos seus pecados. Remissão significa purificação. Isso foi o resultado. Mas essa imagem, irmãos, daquele Jesus crucificado, daquele Jesus com as suas mãos e os pés pegados, aquela lança que transpassou o seu lado, né? Aquela coroa de espinho da sua cabeça, aquele azorrague romano, que era na frente lá, tinha chumbos e ossos que batiam nas costas das pessoas e dilaceravam, arrancava pedaços de carne. E as pessoas, pelos historiadores ali dentro da Bíblia, nós vemos que Jesus apanhou tanto, irmãos, que quase dava para ver os seus órgãos internos, de tanta chibatada que ele levou nas suas costas. A atrocidade era muito grande. E os discípulos ficaram sabendo disso, né? Eles viram que isso acontecer, abandonaram Jesus, morreram. Pedro negou Jesus. Mas aquela figura daquele Cristo crucificado, ela foi apagada. Por quê? Se você for ler Mateus, Lucas capítulo 24, você vai ver que Jesus aparece para os seus discípulos. E Jesus ali fica com eles por espaço de 40 dias. Isso também está em consonância com Atos capítulo 1. 40 dias. Jesus mostrou as suas mãos,
mostrou o seu lado, apareceu para Tomé, que era incrédulo, porque Tomé disse que só acreditava que Jesus havia ressuscitado se ele colocasse as mãos ali, nos buracos das suas mãos, e o Senhor aparece para ele. Ou seja, eles tiveram, irmão, certeza da ressurreição de Cristo, certeza da ressurreição. Jesus comeu com eles, Jesus deu ordem para eles, e se nós formos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver ali os impactos disso. Por quê? Porque Jesus já sabia o que eles iriam enfrentar de agora em diante. Que eles iam anunciar o Evangelho, que eles iam dar continuidade na obra do Senhor. Não ia inventar nada, porque tudo já estava completo. Eles só iam anunciar aquilo que eles tinham convicção. E o Senhor está o quê? Reafirmando isso. Porque Jesus, durante os 3 anos do seu ministério, ele foi falando isso para eles: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. O Filho do Homem vai padecer e vai ressuscitar no 3º dia. O Filho do Homem vai embora para o Pai preparar os lugares. Depois que ele for, ele voltará para levar vocês para estar junto com ele. Jesus sempre, durante o seu ministério, ele foi preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer. Mas as coisas, meus irmãos, pareciam muito fora da realidade. É igual hoje. Tem muita coisa que a Bíblia fala que as pessoas não estão acreditando. Fala que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e muitas pessoas acham que não vai acontecer isso. Nós estamos vendo as coisas acontecer. Eu postei para os irmãos do grupo aí, uma reportagem sobre a implantação do chip. E isso vai vir de uma forma assim, tão natural que as pessoas vão aceitar. Porque de primeiro lugar não vai ser a marca da besta, vai ser um benefício para a sociedade. Porque hoje, irmão, eles estão querendo acabar com o dinheiro vai acabar. Dinheiro, moeda, nota vai acabar. Porque isso dá mais atenção para os ladrões. Então daqui a pouco vai chegar, cartão de crédito hoje é uma realidade, já mostra mais ou menos um pré-anúncio do que vai acontecer. Você passa o cartão ali, paga, quem tem débito paga, hoje o Pix está fazendo isso. Então, ou seja, tudo já está preparado, não tem que nada preparar mais. Um do ministro do planejamento que assumiu aí, a primeira coisa que está conversando é sobre a união da moeda no Mercosul. Os irmãos viram essa notícia? Vocês estão acompanhando, irmãos? Vocês precisam estar atentos para o que está acontecendo em Israel e também no mundo. A União Europeia, os países da União Europeia já têm uma moeda, só que é o euro. Antigamente, cada país já tinha uma moeda. A Itália tinha uma moeda, a Dinamarca tinha outra, a Bélgica tinha outra, a Suécia tinha outra, a Alemanha tinha outra. Hoje é o mesmo dinheiro, tanto na Itália, como em Portugal, como na Bélgica, como na Alemanha. Os grupos da Europa têm o mesmo dinheiro, fortalecendo o comércio. Isso aqui no Brasil já era para ser implantado há muito tempo, mas alguma coisa deu errado, alguma desunião aí entre os países não deu certo para que acontecesse isso. Hoje já está voltando a falar isso, mas isso só mostra um pré-anúncio que vai acontecer no mundo, porque na época do anticristo vai ser uma moeda só no mundo todo, não vai ser só na Europa, vai ser em todo o mundo. Ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Mas só que nós cremos que a igreja não vai estar aqui, a igreja do arrebatamento já vai subir. Amém? Vai ficar aqui só aqueles que não subiram no arrebatamento. Vai ter salvação nesse período? Vai. Para aqueles que não aceitaram a marca da besta. A salvação nesse período vai ser mais difícil, porque vai ser derramamento de sangue. Hoje você precisa só crer, obedecer e perseverar para ser salvo. É aceitar Cristo como Salvador, receber o perdão dos seus pecados, permanecer na palavra, deixar ser moldado pela palavra. Se você não foi batizado em água, batizar em água. Para quê? Para você se tornar um membro da igreja, para ter condição de participar da ceia, se tornar membro do corpo de Cristo, e caminhar na presença de Deus, andar com Jesus, esforçando. Você vai passar por dificuldade? Vai enfrentar luta? Vai, mas Deus vai te ajudar, porque Deus é maior. Deus é maior. Mas tudo já está, irmãos, preparado para esse acontecimento. E muitos crentes estão dormindo. Muitos crentes, meu irmão, estão com as suas perspectivas erradas, estão com as suas motivações erradas. Mas nesta noite, nesse primeiro culto de 2023, eu quero aqui, com muita responsabilidade e autoridade do Espírito Santo, trazer os irmãos para a realidade da palavra.
viver de ilusão e ficar frustrado. Porque quando nós vivemos de ilusão, a gente frustra com muita coisa. Eu estava falando com uma pessoa assim, olha, é um abismo muito grande entre sonhar e realizar. É um abismo muito grande. Você pensar algo é errado, não. Mas entre o pensamento e a concretização tem um abismo muito grande. Tem um abismo muito grande. Então, pastor, não posso sonhar? Pode. Então, pastor, não posso projetar? Pode. Mas tudo, meu irmão, de harmonia com a palavra. Em primeiro lugar, Jesus precisa estar inserido nisso. Jesus precisa estar no seu plano. Se Jesus estiver fora, não adianta nada, meu irmão. Você tem dinheiro, você tem casa, você tem carro, tem boa profissão, não adianta nada. Vai ficar frustrado, vai passar por dificuldade. Amém? Então nós precisamos nesta noite entendermos algumas coisas dentro desse texto para vencermos as dificuldades que vai vir. Porque nós estamos aqui no início do ano, mês de janeiro. Eu não sei o que vai acontecer no mês de fevereiro, ou até mesmo nos restos, ou nos dias subsequentes, a partir de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Só Deus, na sua onisciência, sabe. Eu não sei qual luta que eu vou ter que enfrentar. Eu não sei qual desafio que eu vou ter que enfrentar. Em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não sei. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Eu preciso permanecer firme na presença de Deus. A proposta de Deus é que você comece a tomar ceia hoje e termine os 12 meses tomando ceia, aguardando Ele voltar, com a mesma convicção, com a mesma convicção que Ele é Salvador, que Ele perdoa o pecado, que Ele salva, que Ele cura e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que ter a mesma convicção todos os dias da semana, todos os dias dos meses. Mas por que não acontece isso, irmão? Porque se nós formos fazer um panorama da vida de muitas pessoas, nós vamos ver um fracasso em muita coisa. Toma ceia um mês, no outro mês não toma. Está firme no mês, no outro mês está desanimado. Não sente mais alegria na presença de Deus. O que é isso? Será que Deus é culpado? Ou as nossas motivações estão erradas? Ou o nosso modelo está errado? Nós temos que pensar isso. Essa inconstância que nós passamos muitas das vezes, esse diagnóstico tem nome, é um afastamento de Deus, é prioridades erradas. Quando as nossas prioridades estão erradas, irmão, automaticamente eu começo a passar por esse sintoma, eu começo a adoecer espiritualmente. Aí é necessário eu receber o remédio certo, e Jesus tem esse remédio, amém? Jesus tem esse remédio, para mim, a vitamina que eu preciso. Quando você está raquítico, quando você está passando por situação difícil, você vai no médico, ele vai te dar uma vitamina, porque ele sabe que você precisa, o seu corpo precisa dos nutrientes naturais, da vitamina A, da vitamina B, da vitamina D, para que você possa vencer as doenças, permanecer saudável. E a doença espiritual não é diferente. Não é diferente. Nós vemos aqui uma igreja, irmão, cheia do Espírito Santo. Mas por que isso? Presta atenção. Jesus permaneceu 40 dias com eles, reafirmando as suas convicções. E depois que Jesus falou com eles isso, Jesus falou assim: olha, vocês não vão ausentar de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês só vão começar a anunciar o Evangelho, a pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, depois que vocês forem revestidos do poder do alto. Isso está no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, nesse tempo, o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus disse: não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, e vocês vão ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confins da terra. Depois que Jesus disse isso, Jesus foi assunto ao céu, ou seja, ele subiu ao céu, e eles ficaram olhando assim, os discípulos estavam olhando. Aí de repente aparecem 2 anjos ao lado deles e falam assim: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar, assim como vocês estão vendo ele subir. Depois disso, irmãos, eles vão para o cenáculo, começam a orar. Era quase 120 pessoas. Isso está no capítulo 2 de Atos. E a Bíblia fala que de repente,
e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, não foi meia dúzia, não foi 20, não foi 50, foi todos os 120. Maria, mãe de Jesus, estava lá também. Ela foi cheia do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. E nesse dia, especificamente falando, era um dia de festa naquela redondeza. E o povo que estava lá era povo pardo, era povo elamita, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha. Tinha várias pessoas de várias partes do mundo, da Ásia naquele lugar. E de repente eles ouviram na sua própria língua falar das grandezas de Deus. Deus fez uma obra sobrenatural. E aí eles ficaram confusos. Duas reações que aconteceu ali. Duas reações. Primeiro, ficaram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Pensaram assim: olha, esses homens estão embriagados. Demônio, irmão, ele consegue colocar uma coisa na cabeça das pessoas. Como é que pode a pessoa embriagada falar das grandezas de Deus na própria língua da pessoa? O diabo, ele trabalha de uma forma, tem hora, confundir a cabeça das pessoas, que nós temos que entender isso. Será que é a obra do diabo? Falar da grandeza de Deus? Isso é obra de cachaça, é obra de vinho? Para fazer as pessoas falar da grandeza de Deus na sua própria língua? Eles sabendo que o povo era iletrado, que não conhecia outro idioma, a não ser o hebraico, o grego também, né? Não tinha como. Olha que pensamento do demônio. Mas aí Pedro sai, cheio do Espírito Santo, e fala assim: ó, varões israelitas, esse povo não está embriagado, sendo esta hora a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, irmãos, é 15 horas da tarde, ou seja, 3 horas da tarde. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi vacinado, é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens teriam visões, os vossos velhos teriam visões. Aleluia! E Pedro começou a pregar, e o povo ali não foi impactado com a mensagem do Espírito Santo, e começaram a falar: o que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados, e venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e cada um de vós se desvie das vossas maldades. E a Bíblia fala que ali, meus queridos, se reuniu quase 3.000 pessoas. Olha que impacto da mensagem. Olha que mensagem impactante. Agora no capítulo 3, mostra um desenvolvimento espiritual. Pedro e João vão até o templo para orar, para buscar o Senhor, como era normal. Eles já faziam isso. Eles já oravam, já buscavam ao Senhor. E ali tinha um homem paralítico desde a sua infância. Um homem que estava na porta formosa do templo, pedindo esmola àqueles que entravam. Porque, irmãos, esse templo, irmãos, era um templo maravilhoso. Esse templo durou 46 anos para ser construído. É um templo de Herodes, o Grande. Ele queria impactar, ou seja, cair na graça dos judeus. E ele fez esse templo. A porta formosa era uma porta de ouro. Quando o sol batia naquela porta, reluzia, brilhava. E ali tinha muitas pessoas que iam adorar a Deus, outros iam somente por curiosidade. Tinha um fluxo de turismo muito grande. E esse homem então estava ali naquela porta, não para preocupar com Deus que estava lá dentro, ou com Deus que o povo adorava. Ele estava só querendo ter um dinheirinho para se manter, para cuidar das suas necessidades físicas. De repente ele olha para Pedro e pede uma esmola para Pedro e João. E Pedro olha para ele e fala assim: olha para nós. Ele olhou. O texto da Bíblia fala bem claro que ele olhou, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Na mesma hora, os seus pés e tornozelos se firmaram, e este homem se pôs de pé, e ele então agora entrou junto com eles para o templo, saudando, glorificando a Deus. Irmãos, essa cura teve um impacto muito grande, porque as pessoas conheciam esse homem. Ali, muita gente conhecia, sabia da sua história, sabia que era um homem paralítico desde a sua infância. E de repente, muita gente correu para dentro do templo, para olhar aquilo, para ver o que fenômeno era aquele. Começou a olhar para Pedro, começou a olhar para João, e Pedro, entendendo que o homem tem a tendência de dar glória mais para a criatura do que para o Criador, ele disse assim: por que vocês estão olhando tanto para nós? Por que vocês estão olhando para nós como se fosse para a nossa virtude ou para o nosso poder, que este homem está nessa perfeita saúde?
o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados, aquele que vocês crucificaram, Ele ressuscitou, e é no nome dEle que esse homem está em perfeita saúde. Bendito é o nome do Senhor. E ali, meus queridos, naquela mensagem, quase 5 mil almas se convertem ao Senhor. Se você for ver o capítulo número 3 e o 4, você vai ver o impacto disso. Por quê? Quando as autoridades do Sinédrio, o Sinédrio era composto por 70 anciões, homens religiosos da época, a alta elite de Jerusalém, que era saduceus, fariseus, os anciões e também os escribas. Tudo eram homens peritos na lei. O sumo sacerdote, irmãos, eram as pessoas que vinham da classe dos saduceus. E esse Sinédrio era aquele órgão religioso, era o Supremo Tribunal de Jerusalém, que falava as questões religiosas, os fenômenos que aconteciam religiosos. Eles eram os peritos que legitimavam ou ilegitimavam esse fenômeno religioso. E ele então pega aqueles homens e pergunta o que está acontecendo, leva aqueles homens até a presença deles, né? E eles querem saber o que aconteceu, por que aquele homem ficou naquela situação. Manda prender eles, e a Bíblia fala bem claro, sabe por que eles saíram? Porque o anjo do Senhor tirou ele daquela prisão. Eles tinham essa autoridade, eles colocavam na prisão. Para condenar a morte, irmão, só era o romano que fazia isso. Mas o Sinédrio, ele mandava prender. Ele tinha essa autoridade de prender. Os romanos não estavam nem aí pelos líderes religiosos do Sinédrio. Mas eles tinham uma certa influência diante dos romanos. Eles tinham essa influência. Então, ou seja, eles mandavam prender. Tinha o capitão do templo, que estava lá, que era o homem que tinha a responsabilidade de guardar o templo, né? Pegaram eles, prenderam. E falaram com eles assim: olha, vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. Vocês têm que parar de pregar o nome de Jesus. Aí sabe o que acontece? O anjo do Senhor vai lá, tira eles da cadeia e manda eles voltar para o templo e pregar o Evangelho. No outro dia, eles foram interrogar eles novamente. Quando chega lá, pergunta assim: olha, as autoridades, achamos os cárceres todos fechados, os guardas na porta, mas eles não estão lá. Está vazio. E tem uma coisa, eles estão lá no templo pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E eles começaram a questionar: como nós vamos fazer? Porque todos aqui, é notório que foi feito um sinal, porque o homem tinha mais de 40 anos. Não tinha como, irmãos. Eles tentaram neutralizar isso, tentaram ilegitimar aquela cura. Mas eles, então, chamaram os irmãos e falaram com Pedro para não pregar. E Pedro disse: olha, mais forte obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos deixar, a primeira resposta de Pedro foi essa: nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. E começou a falar de Jesus. Atos 4,12, ele diz: aí nenhum homem há dado em cima no céu e embaixo da terra, a qual o homem deve acessar, a não ser o nome de Jesus. Ele mostra a exclusividade em Cristo. Agora, no capítulo 5, que nós vamos chegar aqui, nós vemos um fenômeno interessante. Primeiro, a morte de Ananias e Safira, né? Por que eles morreram? A morte de Ananias e Safira, irmãos, eles mentiram para o Espírito Santo. Primeiro, eles queriam aparecer. Aquelas pessoas que ofertavam para querer mostrar que estavam ofertando mais. Eles estavam impactados com o Espírito Santo, mas eles venderam as suas propriedades, porque eles achavam que Jesus ia voltar rápido, né? Os irmãos estavam todos prendidos de bens materiais, queriam estar orando, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus. Isso trouxe um prejuízo. Mas isso não bateu nos apóstolos. Isso foi algo, irmãos, deles. Foi algo deliberado deles. E ali, Ananias e Safira vendeu a sua propriedade, falou que foi com valor e foi mentira. Mas Deus mostrou para Pedro. A gente tem hora que a gente pensa: como é que Deus foi tão duro desse jeito? Se Jesus fizesse isso hoje, quantos crentes não morriam? Quantos crentes hoje estão brincando com Deus, estão levando as coisas de Deus de qualquer maneira? Quantas pessoas não eram fulminadas? Se Deus tratasse igual ele tratou Ananias e Safira hoje. Ananias e Safira morreu. Depois, isso, irmão, trouxe um temor na igreja. Um temor muito grande. Se você for ler Atos capítulo 5, os versículos iniciais, você vai ver que houve um temor muito grande.
Os irmãos estavam ali na presença de Deus, orando, buscando, aprendendo a palavra. E outra coisa, Deus começou a curar, a libertar. O ministério de libertação ele começou a ampliar. Pessoas eram expulsas do demônio, pessoas eram curadas de várias enfermidades. E isso não foi só em Jerusalém, foi também nas cidades circunvizinhas. Até outros locais eles começaram a levar pessoas para Jerusalém para ser curadas. E chegaram a colocar pessoas até debaixo da sombra de Pedro, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse, para que trazesse algum benefício para aquelas pessoas. Isso aqui é um questionamento aqui, eu não quero entrar nisso aqui, tá? Que algumas pessoas falam que a sombra de Pedro curava, mas o texto não mostra isso. O texto não mostra. Só mostra que as pessoas colocaram os enfermos debaixo para que a sombra de Pedro passasse. Mas não fala que a sombra de Pedro curasse. Isso são jargões de pessoas que falam isso. Mas essas curas começou a chamar a atenção porque várias pessoas começaram a dar crédito à palavra de Deus. Mas as autoridades religiosas ficaram revoltadas novamente. Mandou chamar Pedro e João novamente. E os apóstolos, lá no Sinédrio, para tentar o que, irmãos? Para tentar desacreditar a mensagem da cruz. Eu quero que você entenda uma coisa. Não pense, não seja inocente, pensando que só pelo fato de eu fazer o bem, eu vou ser aplaudido. Isso, meu irmão, nós temos que aprender isso. O que eu e você temos que preocupar é em estar na direção de Deus. Você não precisa preocupar em ser aplaudido pelas pessoas, em querer ser ovacionado, em querer ser, você tem que ser respeitado como homem de Deus, como mulher de Deus. Isso é algo que você tem que exigir lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, dentro da sua casa. Você tem que ser respeitado como um homem e uma mulher de Deus. Mas não queira, meu irmão, ser aplaudido muitas das vezes, lá na escola, lá no seu trabalho, pelo fato de você ser um servo de Deus, de você ser um cumpridor das suas obrigações. Porque muitas pessoas não vão gostar disso. Muitas pessoas, meu irmão, vai ficar revoltada, vai levantar contra você. Então o fato de muitas pessoas serem curadas, ser libertas, algo que a medicina da época não teve condição de fazer, e através da oração no nome de Jesus, muita gente era curada. Eles não ficaram alegres por isso, porque eram pessoas religiosas, eram pessoas, meus irmãos, gananciosas, eram pessoas que não tinham temor de Deus, estavam desviadas da verdade, não conseguiam entender o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Achava que era perito na lei de Moisés e queria dogmatizar a fé. Mas quando chega a revelação plena da palavra, eles não conseguem entender. Eles não conseguem ter discernimento para entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E hoje não é diferente. Nós precisamos de ter discernimento para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai ser impactado pelas mensagens dos antirreligiosos. Você vai ser impactado, tem hora, pelas mensagens do desinvejado. Você vai ser impactado muitas das vezes por mensagens de seitas que não reconhecem a divindade de Cristo, não reconhecem a autoridade do Espírito Santo, querem desacreditar as manifestações do Espírito Santo para a atualidade, pelo excesso que tem por aí. Nós temos que viver um cristianismo pentecostal equilibrado, meu, tá? Porque Deus é o Deus da palavra, mas é o Deus da unção, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que nos enche com a sua presença, porque Deus sabe a luta que eu e você vai enfrentar, e se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou conseguir vencer muitas das vezes a batalha que vai vir contra a minha vida. Eu preciso, meu irmão, da ajuda de Deus. Essa autossuficiência religiosa que muitas pessoas têm vestido na atualidade tem sido um prejuízo muito grande e tem envenenado as pessoas. Por que muita gente é contaminada com esse tipo de mensagem? Porque está aí na televisão vendo as igrejas neopentecostais vendendo a fé, vendendo a água ungida, vendendo o óleo ungido, vendendo a vassoura ungida, vendendo tudo quanto é tipo de unção. Esquece de estar na casa de Deus aprendendo a palavra do Senhor, de estar aprendendo o que é salvação, o que é amor, o que é perdão, o que é libertação. Então hoje tem muita gente buscando as facilidades. É muito fácil ficar na minha cama e assistir a uma mensagem, mas Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus te colocou aqui para você estar dentro da sua casa, ouvindo a sua palavra. E Deus não tem comida esquentada para ninguém. Porque hoje as pessoas estão querendo fazer da fé
algo, como se diz, algo que realmente vai, ele que determina. Ele que determina, ou seja, o dia que eu quiser ir na igreja tomar ceia, eu vou. O dia que eu quiser ir na igreja orar, eu vou. O dia que eu quiser ir na igreja ler a Bíblia, eu vou. E Deus vai me usar, Deus vai fazer isso, né? Está cheio de pessoas hoje que desprezam a casa de Deus, que não valorizam a oração dentro da igreja. Você pode orar dentro da sua casa, meu irmão, mas entenda a importância da oração na igreja. Você pode fazer várias coisas, mas entenda a importância de você estar aqui na igreja ouvindo a mensagem, ou até mesmo você não porta-voz da palavra de Deus, porque o seu testemunho, os atos poderosos de Deus através da sua vida, ele faz um efeito não só na sua vida, na sua família, mas também na comunidade religiosa presente aqui. Ele impactua as pessoas. Então nós temos que compreender isso, gente. E aqui os discípulos tinham consciência disso, porque após isso eles queriam, quando eles viram que não tinha jeito, eles queriam matar os discípulos. Os textos que nós vemos mostram isso, queriam matá-los. Mas aí levantou, tem Gamaliel, doutor da lei respeitado. E aí Gamaliel trouxe um conselho, meu irmão, que veio até de Deus. Não que ele tinha compromisso com Deus. Mas naquele momento ali, esse conselho foi do Senhor para apaziguar a situação. Falou assim, olha, peraí, teve um tal de Eudas, tal de Judas, levantou 400 homens aí com ele, falando que era uma figura importante, falando que era um homem de Deus. Depois ele morreu e esses 400 homens se dispersaram. Levantou Judas no dia do alistamento, também muita gente seguiu ele. Depois ele morreu, várias pessoas se dispersaram. Tem uma coisa, larga a mão desses homens. Se essa obra é de homem, ela vai desfazer. Mas se essa obra é de Deus, vocês não podem combater contra ela. E eles gostaram daquela palavra. Porque Gamaliel era um homem respeitado, foi o homem que esteve orientando Paulo, foi o orientador de Paulo, o discipulador de Paulo. Então, mas só que teve uma coisa, eles pegaram os discípulos, bateram muito neles, açoitaram eles. Depois eles saíram regozijando, despadecido pelo nome de Jesus. E voltaram lá para o templo, começaram a pregar a mensagem novamente. Ou seja, os resultados, meu irmão, está cheio do Espírito Santo. Nós vivemos uma época hoje cheia de crente mimimi, meu irmão. Se você olhar torto para ele, ele já quer sair da igreja. Se você não responder nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo uma época, está cheio de sepultador, de reputação por aí. E eu e você não podemos ser assim. Nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Você tem que saber, meu irmão, tem dia que as pessoas não estão bem. Você tem que entender isso. Eu posso passar perto de você, cumprimentar você, mas tem dia que eu posso nem ver isso, nem que eu fiz isso. Você não pode me julgar por um ato isolado. Isso está acontecendo hoje. A pessoa não deu a paz do Senhor para o outro, esse irmão não gosta de mim. Já começa a ter as pessoas como inimigas. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai conseguir permanecer firme na presença de Deus. Você vai começar a pular de galho em galho, e com um pouco você está dentro do mundo, se não tomar cuidado, dentro do fogo do inferno. Acorda enquanto é tempo, igreja. Nós temos que entender as coisas. O nosso compromisso não é com A, não é com B. O nosso compromisso é com Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que perdoou meus pecados. Não quer dizer que eu tenho que tratar as pessoas de maneira nenhuma. Mas, meu irmão, olha para Jesus. Se a pessoa não te cumprimentou, vai e cumprimenta ele, abraça ele, fala, meu irmão, o que está acontecendo? Tem coisa, meu querido, que a ciência natural, ela nos ensina muita coisa. Né? Tem hora que você pensa uma coisa, mas não é realidade. Não é realidade. O direito nos ensina muito isso. O juiz nunca vai ouvir só uma parte. Presta atenção. O processo, irmão, ele tem aquela pessoa que entrou com o processo, que fez a petição inicial, e tem aquela pessoa que contesta aquilo que está sendo falado ali. O juiz vai dar a oportunidade para ambos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ainda que na visão do homem não tem justiça, porque quem perde nunca vai achar que tem justiça. Entenda isso. Tá? Entenda isso. Quem perde nunca vai falar que teve justiça. Mas o juiz nunca vai ouvir só uma parte.
Chega lá o camarada na petição inicial, olha, o fulano de tal fez isso comigo e tal, jogou minha casa no chão, beleza, o juiz vai chegar e bateu o martelo, está condenado. Não. O juiz vai chamar o fulano de tal e vai falar para ele, olha, chegou essa ação aqui, está falando isso e isso e isso, o que é que você disse? E a pessoa vai ter a oportunidade de contestar aquilo que está sendo dito ali naquela petição. Ou seja, ele vai ouvir as duas partes. Por que nós, meu irmão, não entendemos isso? Tem pessoas que pensam alguma coisa, já te colocam como inimigo, destruem. Não podemos ser assim, meu irmão, se nós não tivermos a mente renovada. Como está em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós tomamos cuidado, você não enxerga inimigo em todo mundo, nem amigo em todo mundo. Nós, das pessoas, é isso. É enxergar inimigo onde não tem inimigo, enxergar amigo onde não tem amigo. A amizade é conquistada, meu irmão. Preste atenção nisso. Tá? Então não enxerga inimigo, não fica ouvindo, vendo fantasma aonde não tem. Entenda uma coisa, a igreja do Senhor, ela não é perfeita, mas ela é do Senhor. Nós estamos aqui para ser melhorados como cristãos. E para nós vencermos isso, nós não podemos ficar com uma mentalidade tão pequena. Tão pequena. Deixar de querer servir a Deus porque o fulano não olhou para mim, porque o irmão não cumprimentou. Não, gente. Vamos amadurecer. Vamos valorizar as pessoas que estão trabalhando na igreja, os diáconos, os presbíteros, as dirigentes de criança, os recepcionistas, os instrumentistas, todos, irmãos, têm o seu valor. Nós temos que ter eles numa autoestima, porque são pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Hoje é muito fácil nós desmotivar as pessoas, porque se nós não tivermos paciência, se você como um pai achar ruim quando a irmã que toma conta das crianças chamar a atenção da sua filha, quem vai querer tomar conta de criança na igreja? Ninguém recebe para isso não, meu irmão. Ninguém recebe para isso. Todo mundo faz a obra de Deus com amor, com voluntariedade. Então, se chamou a atenção, entende, seu filho é santo, né? Ele não vai bater, não vai fazer isso. Mas chamou a atenção, meu filho, ó, respeita a saída das crianças lá. Começa a mudar seu comportamento lá. Ou conversa com a irmã, sabe o que está acontecendo. Né? Hoje, se Deus não tiver misericórdia, daqui a pouco nós não tem professor mais. Quem quer ser professor desse povo que está aí hoje? Qualquer coisinha, chega lá os pais e a mãe querendo tacar pedra nos professores. As escolas estão sendo desvalorizadas. Se nós não tomar cuidado, meu irmão, aonde esse mundo vai parar? Nós, como igreja, temos que mudar nossa mentalidade. Amém, meus queridos? E para nós vencermos isso, nós temos que ter, primeira coisa, convicção daquilo que Deus fez na minha vida e da obra que Ele tem para a minha vida. Foi isso que impactou os discípulos. Eles sabiam que eles eram privilegiados de estar na presença do Senhor, foram impactados, viram que a palavra de Cristo era verdade. Viram que Jesus é o único caminho que leva até a Deus. E eles tinham uma missão, que era o quê? Pregar o Evangelho a todas as pessoas que estão na sua volta. Irmão, entenda uma coisa. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. E aí que muitas pessoas erram. Por quê? Começa a ver os defeitos das pessoas e fala assim, olha, todo mundo faz isso. As pessoas mentem, eu também vou mentir, não tem problema. Tem sim, você é servo de Deus. Você foi comprado com o Espírito Santo com um bom preço. Você tem o selo de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Você não é qualquer um. Amém? Você não pode se moldar na sociedade que não serve a Deus. Toma cuidado com isso. Porque muita gente começa a olhar para tanta coisa que acontece nesse mundo, não tem jeito não. Esse mundo não tem jeito não, irmão. Mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja no meio desse mundo. Amém? E nós podemos, através da palavra, melhorar. Porque quando o reino de Deus chega, a justiça de Deus entra no coração das pessoas. Os valores da justiça de Deus começam a mudar o coração das pessoas. Então nós estamos precisando hoje do reino de Deus implantado em cada coração. Porque quando o reino de Deus está presente, o tráfico tem que sair fora. Quando o reino de Deus está presente, os vícios têm que sair fora. Quando o reino de Deus está presente, o divórcio tem que sair fora. Quando o reino de Deus está presente, a mentira tem que sair fora. Quando o reino de Deus está presente, o pecado não tem influência. Sabe por quê? Porque os valores de Deus falam mais alto para a glória do nome do Senhor. Então nós temos que começar, meu irmão, deixar isso acontecer. Eles foram impactados. Outra coisa interessante, meu irmão, as prioridades estavam acima das vontades. Para você vencer este ano, a sua prioridade tem que estar acima da sua vontade. Amém?
Fala comigo, prioridade. Acima da vontade. O meu compromisso é adorar o nome do Senhor. Amém? Prioridade, adorar o nome do Senhor. Foi isso, Senhor. Se eles fossem olhar a dificuldade, eles estavam, a vontade era o quê? Correr. A vontade era fugir. Mas que é a prioridade? Anunciar a palavra. Eles estavam debaixo de uma ordem imperativa, como eu e você também estamos. Ide, pregai, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor mandou eles pregar, mas estava junto. O Senhor mandou eu e você pregar, mas está junto conosco. Onde houver 2 ou 3 reunidos, aí eu estou no meio deles. Eu não estou sozinho. Essa luta que você está enfrentando, você não está sozinha. Ai de nós, quando a luta vier, se eu estou sozinho na batalha. Mas se eu estou com Cristo, Ele vai me dar as armas necessárias que eu preciso para fazer uso delas, para vencer essa dificuldade. Aleluia! Eu vou passar por dificuldade, meu. Esse evangelho que você vem, vai ganhar uma casa nova, vai ganhar um carro novo, colocar a mão na sua cabeça, vai mudar, você vai rodar para cá, rodar para lá. Isso é o evangelho de Cristo. Você pode até rodar para lá, rodar para cá, mas a luta vai continuar do mesmo jeito. A dificuldade vai continuar do mesmo jeito. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, você vai rodar e vai sair fora da presença de Deus. Nós temos que ter discernimento, avivamento daquela mensagem que faz uma revolução dentro do coração. Eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele vai fazer grandes coisas no meio da igreja. Quando eu falo isso, não é só no meio da Assembleia de Deus Cairós, não, no meio da igreja, no Brasil e no mundo. Sabe por quê? Um dos sinais que vai acontecer antes da volta de Cristo é um avivamento. É um avivamento em várias partes do mundo. Eu creio que quando nós começarmos a pregar na unção de Deus, Jesus vai começar a curar dentro da igreja. Eu nem vou precisar mandar ministrar. Jesus cura enfermo. Pessoas enfermas que estão dentro da igreja. Quando começar a prestar atenção na palavra, a sua doença vai sair imediatamente pelo poder do Espírito Santo que está presente na palavra. A sua depressão, o seu pensamento negativo, a sua frieza, o seu desânimo vai sair automaticamente pelo poder da palavra, porque a palavra tem poder. Eu creio assim, meu irmão. Deus vai fazer isso ainda, porque é poder dele fazer. Amém? Ele quer fazer. Então, ou seja, os discípulos estavam numa comunhão tão íntima com Deus, tão entrelaçada com Deus, que a oração era normal, a leitura da palavra era normal, a valorização das questões espirituais era normal, e aí os sinais aconteciam automaticamente. Por que tem gente hoje correndo atrás de sinal? Onde que tem gente orando e Deus cura e está indo lá e não acontece nada? Irmãos, eu vi uma aberração. Isso aconteceu tem muito tempo, tá? Muitos anos atrás. Uma pessoa levou a mãe dele para orar com um pastor lá na Colômbia. Eu fiquei triste demais com isso, porque infelizmente era uma ovelha que estava comigo, mas não obedecia, então não adiantava eu falar não. Eu fiquei triste demais. Lá ia ter uma cruzada evangelística, para qual estava um pastor da África, e esse pastor orava, e Jesus curava muita gente, e não sei o que. Eu pensei, meu Deus, será que o Espírito Santo não está aqui com nós não? Será que Deus não está aqui? Será que eu vou ter que ir lá em São Paulo? Olha, o pastor José Alberto Bezerra da Costa orar na minha cabeça para mim ser curado? Será que eu vou ter que ir lá em Belém do Pará para o pastor Samuel Câmara orar para mim para mim ser curado? Será que eu vou ter que ir lá em Vitória para o pastor Ivan Basco orar para mim para mim ser curado? Não precisa disso não, irmão. Eu respeito esses homens de Deus, que Deus usa eles, mas eu sei que qualquer um dos irmãos aqui orar com fé, Jesus pode me curar. Amém? Eu preciso entender as coisas. Eu preciso entender as coisas. E o pior, foi lá, gastou dinheiro. É que eu falo com os irmãos, é uma inversão de valor, irmão. A pessoa muitas vezes não dá uma oferta dentro da igreja para abençoar a casa de Deus. Foi para fora, comprou um pacote de viagem. Não tem problema para isso não. Cada um faz o que quer. Entendeu? Cada um faz a sua vida o que quer. É por isso que eu falo com vocês. O que adiantou? Foi lá, foi curado? Não foi. Muita gente foi curada, mas a maioria não foi curada. Quem cura é Jesus, meus irmãos. Quem cura é Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de mensagem que não produz efeito nenhum. Amém? Deus quer nos impactar com a sua palavra. Eu quero que você este ano seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que este ano você possa tomar toda a armadura de
de Deus, para que você possa estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé agora, eu quero orar pela sua vida. Amém? Para nós encerrarmos aqui, irmãos. Pedro, ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 18 a 25. Ele fala sobre a perseguição. Ele fala assim: olha, se você é justo, está padecendo perseguição, alegrai-vos, que nenhum de vós padeça como homicida, como malfeitor, mas se fazemos o bem, vocês são perseguidos, regozijai-vos, porque sobre vocês repousa o Espírito da graça de Deus. Olha que mensagem maravilhosa. Por que Pedro está falando isso aqui, irmão? Porque ele viveu isso. Ele não está falando algo que ele não tinha vivido. Então eu quero que você entenda hoje. Talvez você está questionando as lutas que você está passando, mas peça ao Senhor para te fortalecer. Peça ao Senhor para estar contigo. Não abre mão das suas convicções espirituais. Eu sei que não é fácil, mas nós estamos aqui para te ajudar, meu irmão. Nós estamos aqui para lutar. Como eu falei na mensagem final de dezembro, é hora de nós ajudarmos mais um ao outro. É hora de você olhar mais para as pessoas que estão à sua volta, abraçar mais um ao outro, fortalecer um ao outro, ajudar um ao outro na presença de Deus. Amém? Família, ajuda a sua família, incentiva a sua família na presença de Deus, a buscar mais ao Senhor, a ter um momento de oração, porque nós não sabemos a avalanche que vem por aí. Mas eu quero dizer uma coisa: se nós tivermos fundamentado na palavra, Salmo 91, versículo 7, vai cumprir literalmente na nossa vida. Nós vamos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Vai cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido, porque Deus vai me guardar. Deus vai guardar a minha casa, Deus vai guardar a sua casa, em nome de Jesus. Ore comigo agora. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a tua igreja, meu Pai, que a partir deste momento, meu Deus, vai participar agora do símbolo do teu corpo e do teu sangue. Toma, meu Pai, cada irmão nesta noite na tua casa. O Senhor conhece como nós estamos aqui hoje, como cada família está passando, Senhor. Meu Deus, peço que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Pai, como ministro da sua palavra, eu quero ministrar cura, eu quero ministrar libertação, eu quero ministrar, meu Pai, transformação de vidas, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor venha ser, meu Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso dominador, e nós venhamos vencer todas as batalhas. Que a nossa casa, meu Pai, seja, meu Deus, o trono do Senhor, altar do Senhor, morada do Senhor, ó Pai. Que este ano, meu Deus, que não haja espaço para o desânimo, que não haja espaço para a discórdia, que não haja espaço para a contenda, mas que haja espaço para o amor, para o perdão, para a misericórdia. Que o Senhor venha, meu Pai, abraçar com cada um, que a nossa família venha estar aos teus pés, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do teu nome, Senhor. Nós decretamos a falência, meu Pai, da desobediência, nós decretamos a falência dos vícios, nós decretamos, ó Pai, a falência, meu Deus, de tudo que faz a gente afastar do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa esta igreja, ajuda esta igreja, abençoa, meu Deus, os propósitos dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte, meu filho. Glória a Deus. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também, de justiça só ser.